que é disfunção sexual, Silvio? É qualquer alteração que impede que o indivíduo tenha uma satisfação plena na sua atividade sexual. Então, são várias essas alterações, muitas delas de maneira importante, que acabam atrapalhando a função sexual de maneira marcante, mas às vezes pequenas alterações tornam esse indivíduo incapaz de se sentir plenamente realizado na sua função sexual, ou inclusive trazer transtornos ao seu companheiro ou à sua companheira. Então, muitas deficiências incomodam mais a parceira ou o parceiro do que a própria pessoa. E aí, dentro dessas causas, assim, o que você acha que causa essas disfunções sexuais? Então, a gente pode dividir a disfunção sexual em causas orgânicas e causas psicogênicas. As causas psicogênicas são um pouco mais complexas de tratar, porque esses distúrbios de origem psicogênica, elas precisam de vários profissionais para trabalharem e não é muito fácil de tirar isso dos pacientes. Mas as causas orgânicas são essas as principais, nós como médicos é que acabamos atuando, hoje em dia tem uma importância grande, porque uma grande parte da população sofre de distúrbios outros que acabam culminando com uma disfunção sexual. Exemplo, classicamente as doenças cardiovasculares, né? Muitas delas relacionadas a distúrbios alimentares, que a gente evidencia facilmente através de uma obesidade, uma dislipidemia, hipertensão, tudo isso. As doenças neurológicas, as próprias doenças genitais que podem acarretar, como endometriose profunda, no caso das mulheres, distúrbios da ereção no homem. Então, são causas orgânicas que vão levar a um distúrbio da função sexual. Isso vai acarretar realmente um dano ao indivíduo e também ao seu companheiro ou à companheira. E, assim, qual que é a classificação de disfunção sexual? Eu coloquei algumas aqui, ó. Desejo sexual, que é libido, excitação sexual, né, que é a falta de interesse nas mulheres ou manter a ereção nos homens, perturbação no orgasmo, né, que pode ser desde ejaculação precoce ou retrógrada, né, e dor, né, principalmente na mulher, que é dispareunia, né, e vaginismo na mulher e ejaculação precoce. Eu até posso falar isso porque eu já tive casos de pacientes aqui que elas tinham dores pélvicas muito importantes e tinham dor na relação, travava o introito vaginal e no exame de toque já travava também. Então são coisas bastante incômodas, né? Então é importante a gente comentar isso. Essa classificação está certo? Sim, é uma das formas de classificação. Então você tem diversas formas de classificação para os distúrbios de função sexual. Você pode classificar em leve, moderado e grave, né? Você pode classificar dessa maneira que você colocou, como disfunção de desejo. Então, às vezes, a pessoa tem um desejo hipoativo, então ela não tem vontade de ter relação sexual. Ou, por outro lado, tem o desejo hiperativo, tem mais vontade do que o companheiro, do que a companheira. Então, isso pode causar também um problema de relacionamento muito grande. Então, tem os distúrbios de excitação. Então, existem homens que exigem um estímulo muito grande para conseguir ter uma ereção e para manter a ereção, como também existem mulheres que não conseguem adquirir uma lubrificação para capacitar a atividade sexual. E os distúrbios, que esses são realmente mais marcantes, que a gente escuta mais, né, que são os distúrbios do prazer, do orgasmo, né? Aí a gente vai falar de ejaculação precoce, que é bastante frequente, a gente vai falar antigamente se falava frigidez no caso da mulher, mas os distúrbios do orgasmo feminino, né, que não consegue obter orgasmo. E ainda teria uma quarta classificação, que seria a resolução do ato sexual. Que o final, depois do orgasmo, aquela pessoa realmente está plena no ato que praticou. E existem algumas pessoas que têm distúrbios, ou de não conseguir ter esse prazer pós-atividade sexual e ficar muito ruim, ou pessoas que querem manter uma atividade sexual e que já acabou para o parceiro, e isso vai causar um conflito no relacionamento, né? Entendi. E ainda você pode classificar em primária e secundária. Primária é aquele indivíduo que tem um distúrbio de função sexual sempre. Desde que nasceu, ele não consegue ter uma ereção. Desde adolescente? Sempre. Tá. Não consegue ter uma ereção, não consegue ter uma penetração. Secundária
Secundária é um trauma, uma cirurgia, alguma condição. Ela pode ser generalizada em todos os momentos e pode ser específica, só com aquele parceiro, ou naquela situação. Então, você também pode classificar dessa maneira. Então, as classificações são variadas e você consegue colocar cada disfunção dentro dessas funções. Então, ela pode ser leve, numa condição de disfunção generalizada, na fase de excitação. Então, classifica-se dessa maneira. E, assim, quem sofre mais esse problema é mais homem, mais mulher? E qual que é a faixa etária mais comum? Porque você já falou, já cantou a bola que já tem gente desde criança, né? Sim, desde jovens. De maneira geral, a manifestação expressa é mais do lado masculino. Porque eu acho que o homem ele é um pouco mais... Ele se expõe com mais facilidade da mulher nessa particularidade. É difícil, não é muito fácil tirar essas informações dos homens. Mas acho que quando o problema realmente existe, principalmente na parte de ereção, ele vai procurar o médico e fala. Muitas mulheres eu acho que elas omitem. Então elas têm dispareunia, têm vaginismo. Vaginismo não, porque... Dispareunia é dor no ato sexual. No ato sexual. Mas é que você... Até aproveitar o gancho que você falou no começo, porque a diferenciação entre vaginismo e dispareunia, que dispareunia é a dor no ato sexual. Mas existe uma penetração. E o vaginismo, em geral, a mulher não consegue ter penetração. E contrai totalmente. Às vezes não consegue nem ter o exame. E como você falou, às vezes motivadas até por cirurgias pélvicas, ela desenvolve uma contração que não depende da vontade dela. Ou traumas psicológicos, né? Ou traumas psicológicos, assim distúrbios relacionados à atividade sexual do passado, pode levar a um quadro de vaginismo, que é uma contração involuntária da musculatura pélvica e da vagina. Aí, então, Silvio, é isso que é importante, né? Porque sexo também faz parte, como dormir, como comer e outras coisas importantes da vida, né? E aí, normalmente a mulher procura e conversa com o ginecologista e o homem acaba procurando o urologista. Mas normalmente são homens já acima de 50 anos, já aproveitando o gancho que está lá vendo próstata, porque jovem acaba não vendo, né? Aí procuraram lá você e falaram, olha, doutor Silvio, eu estou com um problema, seja mulher ou seja homem. Qual que é o especialista que você vai indicar? Você vai indicar psicólogo, você encaminha para ginecologista, terapeuta sexual? Como é que funciona isso? Porque aí você vai fazer uma investigação. Então eu queria que você me falasse assim, quais os exames que você costuma pedir nesses casos e quais especialistas que você costuma encaminhar? Voltando um pouquinho à pergunta anterior, a faixa etária que predomina, a gente tem muitas pessoas que vêm jovens com disfunções sexuais, mais relacionadas a distúrbios de prazer. Então, mais a ejaculação precoce, acho que eu vou definir já, fica mais fácil da gente falar. Os jovens, por inexperiência, muitos deles têm ejaculação precoce e procuram o médico para tentar corrigir esse problema. Depois, na faixa etária que você falou, um dado interessante, até dado estatístico, 50% dos homens, aos 50 anos de idade, têm algum grau de disfunção sexual. 50 anos de idade, metade dos homens tem disfunção sexual. Felizmente, 50% desses homens é uma disfunção leve, que talvez não atrapalhe muito, mas algum distúrbio de ereção, uma ejaculação talvez um pouco mais rápida, é um distúrbio leve, que não atrapalha o convívio. Mas 25% tem uma disfunção moderada e 25% tem disfunção grave, de não conseguir muitas vezes ter ereção ou não conseguir chegar a um prazer. Aos 50 anos de idade. É um dado bastante significativo. Depois, quando a gente faz a investigação desses indivíduos, obviamente que a gente precisa definir que tipo de disfunção que ele tem. É uma disfunção orgânica? Uma coisa que é importante, eu queria frisar bem isso, é que a disfunção no homem de 50 anos e pode ser um prenúncio de uma doença cardiovascular, um déficit de ereção. Homens que chegam no consultório queixando que tem dificuldade de ter ereção, a gente tem que ficar atento para doenças cardiovasculares. Pode ser o prenúncio ou o início de um desenvolvimento de uma arteriosclerose ou de um processo neurocerebral por um quadro de obstrução vascular. Porque o mesmo fenômeno que acomete as coronárias ou os vasos, as artérias cerebrais,
acontece nas artérias que irrigam o pênis. Então, que é um processo hidráulico. Se no sangue não passa... Se você está passa... formando placa na sua coronária, você pode estar formando placa na sua artéria pudenda que está levando sangue para o pênis. E aí o pênis não fica ereto. Não fica ereto. Boa. Então, pode ser um indício importante, é interessante indicar esses indivíduos para exames cardiológicos você pediria, exame para ver se tem diabetes? Normalmente a gente faz um exame de laboratorial geral, né? Avaliar hemograma. É importante avaliar a função hepática, porque a função hepática altera a função sexual no homem, função renal também, função da tireoide, dosar a taxa de hormônio, porque é uma causa também que pode acontecer, um hipogonadismo mais precoce. E na mulher, esses distúrbios de dor, a penetração, vagina mais seca, quadros de incontinência urinária também vão acometer aquelas mulheres que estão entrando na fase do climatério, na menopausa, porque elas vão perdendo hormônio, as secreções vão diminuindo, a vagina vai ficando mais atrofiada e aí começam a referir dor, né, à penetração e causa um desconforto na relação sexual. Boa.